Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. Voltamos com o Inclusão e Saúde agora para conversar com o psicólogo Alan Santana. Ele que é presidente do Conselho Regional de Psicologia. Bem-vindo, Alan, ao nosso programa. Olá. Inclusão e Saúde. Nós queremos trazer para você de casa um assunto que é muito interessante, faz com certeza uma reflexão sobre vários aspectos no âmbito psicossocial. Não apenas a psicologia, mas tem uma rede, né, de atenção à saúde por trás de tudo isso. Agora, a preocupação inicial é com relação ao funcionamento dessa rede, sobretudo no interior do estado. O senhor que atua, por exemplo, no município de Buquim, né, e como presidente do Conselho Regional de Psicologia, tem por obrigação de conhecer também e de cobrar, né, em vários aspectos, a atuação e o funcionamento pleno dessa rede. Está complicado no interior, sobretudo, esse funcionamento? Sim, está complicado, Evanilson, porque quando a gente fala de atenção psicossocial, a gente está falando de uma rede de atendimento que se preza a acolher todas as pessoas que dela necessitem. E o que acontece hoje no estado? Nós temos uma cobertura razoável aqui na capital aracajuana, então isso significa que a população de Aracaju está razoavelmente coberta, tem uma disponibilidade boa de onde procurar essa ajuda se tratando de CAPS. Mas quando a gente volta para o interior do estado, o que a gente vivencia é vários municípios pequenos que não têm CAPS ou outros serviços de saúde mental. E quando algum munícipe, quando alguém daquela população precisa desse atendimento, acaba ficando desamparado. E aí começa a vir todos os transtornos, começam a vir as dificuldades que a família tem em lidar com a pessoa, que a comunidade vai ter para aceitar aqueles problemas, porque afinal de contas a pessoa também não está recebendo tratamento, não é fácil para ninguém. Claro, com certeza. Agora tem uma coisa que a gente precisa esclarecer para quem está em casa, que não está muito acostumado com o funcionamento do CAPS. Queria que o senhor pudesse nortear, ou trazer para a gente o seguinte: o que é o CAPS? Como é que ele atende? Quais são os pacientes, né, os perfis de pacientes que normalmente buscam esse centro de atenção psicossocial? Quem são essas pessoas? Olha, Evandro, para responder isso eu preciso contar uma breve história da reforma psiquiátrica. Pois não. Há um tempo atrás, todos os casos de saúde mental que nós tínhamos, a gente colocava nos manicômios. E aí, no processo histórico que o Brasil vivenciou, a gente entendeu que colocar as pessoas dentro dos manicômios não era o melhor tratamento para elas, que, na verdade, isso causava mais mal, né, trazia muito mais prejuízo para as pessoas do que benefício. Parecia que estavam se livrando dessas pessoas, mais ou menos. Exatamente. Então, a gente fez a transição do modelo psiquiátrico, hospitalocêntrico, para o modelo de atenção psicossocial. No modelo de atenção psicossocial, nós temos como central o equipamento CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Ele que vai acolher casos de transtorno mental grave e persistente. As pessoas que adentram o CAPS são as pessoas que têm problemas de saúde mental graves e que precisam de cuidado e acompanhamento ao longo da sua vida, continuamente. E os CAPS eles vão fornecer desde os atendimentos iniciais com psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, médicos, até discussões sobre como é que essas pessoas estão vivenciando a sua sociedade, se elas conseguem se inserir nos espaços comunitários, se o mercado de trabalho consegue oferecer vagas para elas e mais, talvez a proposta mais inovadora que nós encontramos nessa área é a utilização da arte e dos meios de produção artísticos culturais como forma de intervenção para ajudar essas pessoas a melhorarem os seus quadros, que, diga-se de passagem, tem uma eficácia muito bem comprovada, muito bem estudada, que a gente já sabe que entre os pacientes que fazem esse acompanhamento psicossocial, que se inserem nos projetos de arte, nos projetos comunitários, o índice de melhora é muito superior àqueles que apenas fazem um tratamento convencional, tomando uma medicação, por exemplo. É uma terapia complementar, digamos assim, ou não sei se pode ser considerado dessa maneira. Mas, independente disso, o que a gente percebe é o seguinte, com base na sua fala, sobretudo quando o senhor fala dessa lacuna, quando o senhor disse é razoável essa atenção no interior do estado, e nos casos de, digamos assim, que já é situação grave, mas nos casos de emergência, como é que é tratado esse paciente? Porque a atenção no CAPS é uma coisa, tem que ser contínua. Mas e aí, de repente, ele tem um surto psicótico, algo do gênero. Como é que é feito esse atendimento hoje? O que acontece? Até um certo limite, o CAPS ele é preparado para acolher essas pessoas e cuidar no próprio território. Então, a ideia é de que quando você tem CAPS espalhados nas cidades, de alguma maneira as pessoas vão precisar menos se internar.
porque o CAPS já vai garantir que elas tenham menos episódios de crise. Mas vamos imaginar uma situação onde um paciente, no primeiro surto psicótico, nunca conheceu ninguém no CAPS, não tem aquela vinculação que permite o manejo e a intervenção na situação de crise, ele precisa ser deslocado. E aí é que está o problema. Essa pessoa que mora no interior do estado vivencia uma lacuna da rede de atenção psicossocial, que é, nós não temos em pleno funcionamento os leitos de saúde mental em hospitais regionais. E quando eu digo hospital regional, são aqueles hospitais mesmo que fazem atendimento geral. Melhor preparados até, teoricamente, né? Deveriam ser. Então, são esses hospitais que não contemplam absolutamente nada nesse sentido? Não contemplam porque os leitos estão fechados no estado de Sergipe. Esses leitos não estão disponíveis para a população. Alguns já têm até estrutura física, mas tem toda uma discussão sobre conseguir colocar para andar e contratar esses profissionais e fazer a coisa acontecer. Então, apesar da estrutura física que existe em alguns lugares, eles não têm disponível esse leito. E o cidadão acaba tendo que ser deslocado do interior do estado necessariamente para Aracaju para receber uma atenção de urgência que poderia ter sido feita no interior do estado. Mas tem um detalhe que chama a atenção nesses casos especificamente. Imaginemos um paciente que ele tem um surto psicótico ou se ele está num grau elevado de abstinência, que acontece, Sim. Né? E ele precisa ser transportado, imaginemos um lugar mais distante, Canidé de São Francisco. Então ele vem sendo transportado de lá para cá em crise, é assim que funciona? Exatamente. O SAMU é que faz E não esse pode dar deslocamento. medicamento, né? Ou pode? Não pode, para controlar, não pode mascarar o diagnóstico, ou não? Exato. Isso é um drama das equipes de saúde mental, porque a gente sabe que o médico da emergência, ele necessita visualizar o quadro na sua natureza. Então, se ele tiver tomado alguma medicação anterior, muitas vezes dificulta o trabalho do colega daqui, de Aracaju, quando vai fazer esse atendimento. Só que olha a distância geográfica que a gente tem entre o local onde essa pessoa surtou e o local onde ele vai ser atendido. Se os leitos regionais estivessem em pleno funcionamento, nós não teríamos esse problema, porque ele seria atendido cada um nas suas regiões de saúde, muito mais próximos da sua casa, sem tanto distanciamento, sem trazer o problema para a família, que é muitas vezes ter que se preparar às pressas de vir do interior do estado para a capital e ficar aqui muitas vezes sem apoio, sem suporte, né? Porque esse atendimento que deveria existir nos hospitais regionais no interior do estado não está acontecendo porque os leitos não estão abertos. Olha, são situações distintas para a gente até poder entender melhor. Eu quero voltar à questão até da atenção dos CAPs no interior do estado. O senhor me falava que o número é em torno de 45. Quais são aqueles que a gente pode considerar como referência? Existem esses ou não? Todos precisam de uma atenção especial ainda do poder público para atender aquilo que é preconizado pelo Ministério da Saúde, né? E o senhor me falava até de uma experiência aqui em Aracaju diferenciada para crianças. Eu queria que você falasse depois sobre isso, mas sobretudo no interior. Então, como é que é isso? 45, acho que esse é o número, mas esses 45, tem alguém que se destaca, ou algum que se destaca, melhor dizendo? Olha, eu acho que a rede de atenção psicossocial do Sergipe é uma rede muito boa. Ela, inclusive, já foi referência nacional quando se trata de atenção psicossocial. Isso, claro, num movimento inicial dessa rede onde se teve muito investimento. Hoje que esses investimentos eles cessaram, a gente já não goza mais desse status de ser uma referência nacional de atendimento. Mas o grande problema que nós temos hoje é que os municípios pequenos, eles acabam tendo dificuldade para implantar o serviço, acabam tendo dificuldade para continuar esse serviço. Até porque existem critérios populacionais para isso. Um CAPS ele só pode ser aberto a partir de uma quantidade específica de habitantes. E nem todos os municípios alcançam esse número. Então, qual é que é o ideal? A partir de 15 mil habitantes, o município ele pode fazer a solicitação para a abertura de um serviço. Mas nem todos os municípios se enquadram dentro desse perfil. Então, o ideal é que seja feito ali consórcios entre 2 municípios para alcançar esse número, esse contingente populacional para abrir um serviço nesse local. E para isso é necessário uma política indutora, e aí a gente espera do governo do estado, a gente vem dialogando com o governo do estado, que seja feita uma política indutora para estimular a confecção desses projetos, submissão para o Ministério da Saúde, solicitação nos editais, para que efetivamente esses lugares que não têm atenção psicossocial, não têm cobertura, finalmente sejam contemplados com equipamentos e não vivenciem esse drama de ter uma pessoa com transtorno mental dentro da sua cidade, e sempre vai ter, a gente sabe que sempre vão acontecer esses casos, claro, sem conseguir receber o cuidado mínimo e necessário. Tá, agora eu queria que a gente falasse de uma experiência aqui com Aracaju,
o senhor comentava comigo fora do ar, que me chamou a atenção, porque eu já fiz várias reportagens sobre esse segmento e eu não tinha conhecimento da existência, né, que é um CAPS voltado exatamente para crianças e adolescentes, mas de uma maneira diferenciada. Como é que está funcionando isso? Então, a Aracaju, como eu disse, Sergipe, ela é inovadora em vários aspectos. Um desses aspectos é que, por exemplo, só para ambientar o telespectador, nós temos alguns tipos de CAPS. Nós temos o CAPS, comumente chamado de CAPS para transtorno mental, que atende as pessoas com transtorno mental severo e persistente, que a gente já falou aqui. A gente tem os CAPS AD, que atendem pessoas com problemas relacionados ao uso abusivo de álcool e outras drogas. E nós também temos o CAPS infantil, que atendem um público infanto-juvenil. A grande inovação, talvez, de Aracaju é que, além de ter o CAPS infantil para atender crianças e adolescentes, eles também ofertam o serviço ADI, ou seja, um CAPS que se preze a atender um público infanto-juvenil que tem problemas com álcool e outras drogas. E vale ressaltar, Evanilson, que esse modelo de atenção para pessoas usuárias de álcool e outras drogas é considerado um dos modelos mais eficazes para o acompanhamento das pessoas. É muito grave isso, eu diria, em relação a números, né? Crianças e adolescentes que buscam essa atenção ou que pelo menos são identificadas assim, só para a gente ter um número aproximado? Olha, uma ideia. hoje eles têm aparecido os casos cada vez mais precocemente. Antigamente a gente tinha uma ideia de que a pessoa precisa ser adulta para ter problema mental. Não é bem assim hoje, a gente já desconstruiu esse conceito e a gente sabe que crianças e adolescentes passam também a vivenciar muitos problemas, não só os transtornos mentais graves, né, mas aí uma série de outras condições sociais que impõem mesmo às crianças e adolescentes um maior adoecimento. Basta ver o fenômeno agora que a gente está vendo dos casos de suicídio, os jogos indutores como a baleia azul, né, que ganham muito espaço, muita notoriedade, mas que na verdade revelam uma fragilidade que a gente já sabe. Os ambientes que nós estamos desenvolvendo para essas crianças não são favoráveis. Então a gente tem dois problemas aí. O primeiro problema é a quantidade de transtornos mentais graves e persistentes que tem aumentado. Eu não saberia te dizer um número preciso agora entendo. desses casos para o estado de Sergipe, mas também temos o adoecimento comum, habitual. Basta pensarmos que, por exemplo, no estado de Sergipe nós não temos uma boa oferta de psicólogos e assistentes sociais nas escolas. E isso dificulta a rede de atenção psicossocial de trabalhar, porque os profissionais que poderiam estar acompanhando e observando precocemente e conduzindo esses casos nas suas necessidades não estão presentes nos lugares onde nós temos crianças e adolescentes. Alan Santana, presidente do Conselho Regional de Psicologia, obrigado pela tua vinda aqui ao nosso programa. Claro, queria que o senhor voltasse outras vezes, porque tem muitos assuntos para a gente abordar e não só apenas nesse âmbito ainda da saúde psicossocial, desse aspecto todo, mas tem várias outras questões pontuais. Agradeço, espero que o Conselho consiga, nessa interação junto com a Secretaria de Estado da Saúde, encontrar o caminho ideal, apropriado, para que a gente tenha uma atenção melhor, né, nessa rede psicossocial. Obrigado, viu? Agradeço, Evanilson. Deixo um abraço a todos os telespectadores, né? E convoco também a população a conhecer os CAPS. Muitas vezes as pessoas não sabem como é que eles funcionam, acham que é um bicho de 7 cabeças e não é. Na verdade, os CAPS costumam ser locais muito agradáveis e que eu tenho certeza que você, telespectador, vai ficar muito feliz em poder conhecer e conversar com os profissionais e pacientes de lá. Muito obrigado. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, você vai saber como foi o primeiro encontro da Federação das APAES de Sergipe e também uma entrevista especial com a presidente da Federação Nacional das APAES. Eu volto em instantes. Estamos apresentando Inclusão e Saúde.